E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui, e galera, no dia 24 de agosto, neste domingo, nós vamos ter aí o Forbidden Door da AEW, em conjunto com a New Japan Pro Wrestling. E esse pay-per-view vai acontecer em Londres, na Inglaterra, que como vocês sabem, lá na Inglaterra, a AEW tem um público muito forte. E eu acredito que o pay-per-view deve começar aí às 2 horas da tarde, horário de Brasília. E lembrando, gente, que até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, 9 lutas foram confirmadas para o show. Então, meu povo, chega de enrolação e vamos aí para as minhas apostas e previsões para o AEW Forbidden Door de 2025. E começamos aí com a nossa primeira luta da noite, e essa luta é uma luta de duplas. O time de Kip Sabian e Nick Wayne vão enfrentar Adam Copeland e Christian Cage. E no AEW All In no Texas, aconteceu uma coisa bastante inesperada, gente. O grupo patriarcado acabou virando as costas aí para o seu líder Christian Cage e o atacou dentro do ringue. E quando a situação do Christian parecia que ia piorar ainda mais, a gente escutou aquela música do Adam Copeland. Ele correu pro ringue e expulsou o patriarcado e o FTR. E mesmo sem admitir que eles eram amigos aí novamente, já estava muito claro que mais cedo ou mais tarde eles iam se unir dentro da AEW. O objetivo aí desde o início meio que foi esse. E para uma surpresa de 0 pessoas, no Dynamite, o Christian Cage acabou retribuindo esse favor e salvou o Adam Copeland de um ataque. A gente teve aquele momento bacana, legal no Dynamite, com os dois se abraçando no ringue, marcando aí uma grande reunião dessa lendária dupla da luta livre, Edge e Christian. Então, gente, com essa parceria oficializada, até que enfim, o Adam Copeland e o Christian vão enfrentar o Kip Sabian e o Nick Wayne no Forbidden Door. Agora, já que o Adam Copeland e o Christian estão se reunindo depois de tantos anos, eu não acho nem um pouco provável que vão dar essa vitória pro Kip Sabian e pro Nick Wayne. E pra mim faz muito mais sentido que essa volta dos dois seja marcada aí com uma vitória. E ó, segundo vozes da minha cabeça, eu não descarto a possibilidade de futuramente os dois aí disputarem os cinturões de tag team e ainda conquistarem esses cinturões. Mas em relação a esse confronto com o Kip Sabian e o Nick Wayne, é claro que eles vão sair como os grandes vencedores. Então a minha aposta é Adam Copeland e Christian Cage saindo com a vitória. E agora nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é uma Fatal 4-Way Match pelo cinturão da TBS. A campeã Mercedes Moné vai defender o seu cinturão contra Alex Windsor, Persephone e uma lutadora da Stardom. E gente, Mercedes Moné tá vivendo aí um grande momento como campeã da TBS. E no pay-per-view Forbidden Door, ela vai defender o título contra Alex Windsor, representando a AEW, a Persephone, representando o Conselho Mundial de Lucha Libre, e ainda uma lutadora misteriosa que ainda vai ser anunciada pela Stardom. Então assim, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a lutadora ainda não foi anunciada. E essa situação, ela não é nada fácil para uma pessoa que vai defender o seu cinturão aí em uma luta de múltiplas pessoas. E por mais que ela tenha passado aí como um rolo compressor pela divisão feminina da AEW durante um ano inteiro, ela parece que tem alguma coisa para provar, principalmente depois de ter sofrido aí uma derrota dolorosa no All In para Toni Storm. E assim como toda luta de múltiplas pessoas, é que ela nem precisa ser derrotada diretamente para perder esse cinturão. Basta aí uma outra competidora ser pinada. Mas enfim, eu não vejo aí a Mercedes Moné perder esse cinturão agora. Talvez ela perca numa outra luta que tenha mais importância que essa. E mesmo com todas essas dificuldades e a desvantagem da estipulação, a minha expectativa é que Mercedes Moné consiga superar aí todos esses obstáculos dessa luta e manter o cinturão dela. Então a minha aposta para a vencedora dessa luta e retendo o seu cinturão da TBS é Mercedes Moné. Agora galera, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é pelo cinturão da TNT. O campeão Kyle Fletcher vai defender o seu cinturão contra Hiromu Takahashi da New Japan Pro Wrestling. No episódio do Collision do dia 31 de julho, Kyle Fletcher derrotou Dustin Rhodes em uma brutal Chicago Street Fight. E eu falei com vocês aqui que era exatamente isso que o Kyle Fletcher tinha que fazer. Ele precisava mostrar o rio sanguinário que ele é e acabar com a raça do Dustin Rhodes para conquistar esse cinturão. E para quem viu essa luta, ela foi bastante pesada. Não sei se vocês vão lembrar, quando ele pegou aquela chave de fenda e acertou na perna do Dustin Rhodes,
foi uma coisa que nem todo mundo conseguiu assistir de tão pesado que foi. Muita gente ficou chorando, por que o Dustin Rhodes perdeu o título agora? Ele acabou de conquistar esse cinturão no All In. E eu falei pra vocês, gente, desde o começo, só foi um feel good moments que a AEW proporcionou aí pros fãs da AEW depois que o Adam Cole perdeu o cinturão daquela forma. Então assim, foi um momento para poder deixar o pessoal feliz e dar essa oportunidade do Dustin Rhodes conquistar um cinturão dentro da AEW. Então, gente, ele não ia manter esse cinturão por muito tempo. E pra mim, na minha opinião, foi uma jogada de mestre da AEW essa luta entre o Dustin Rhodes e o Kyle Fletcher. Foi exatamente isso desde o princípio que o Kyle Fletcher necessitava fazer com o Dustin Rhodes. E foi exatamente isso que aconteceu. O Kyle Fletcher precisa ser construído como um campeão forte de midcard, e eu até me arrisco dizer que ele precisa ser construído aí na pegada do Jay Lethal na época da Ring of Honor, quando ele conquistou aí o cinturão da World Television Championship, e ele ficou aí muito, mas muito tempo com o cinturão. Ele ganhou um nome tão forte dentro da empresa que ele depois conquistou o cinturão mundial da Ring of Honor e carregou aqueles 2 cinturões. Então assim, eu acho que ele deve ser construído nessa pegada. Fora que a AEW também está construindo aí mais uma outra grande estrela dentro da empresa. E bom, depois que ele conquistou esse cinturão, poucos dias depois, ele já defendeu o cinturão contra Tomohiro Ishii e conseguiu manter a sua coroa. Agora, Kyle Fletcher tem um grande desafio pela frente e vai defender o seu cinturão contra um adversário imprevisível chamado Hiromu Takahashi. E bom, gente, eu acho que vai acontecer o seguinte, a minha expectativa é que o Kyle Fletcher aí não tenha grandes problemas para poder vencer Hiromu Takahashi, principalmente se a gente considerar todos os nomes de peso que ele já derrotou nesse último ano. Além disso, com o Don Callis ali no seu corner, o Kyle Fletcher ainda vai levar uma vantagem extra e aí possível injusta, que pode garantir aí a vitória para ele. Então, gente, é isso. Por mais que o Hiromu Takahashi seja um excelente lutador, ele só vai ser mais um aí no caminho do Kyle Fletcher. Então a minha aposta para o vencedor dessa luta e retendo o cinturão da TNT é Kyle Fletcher. E agora, meu povo, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é pelo IWGP World Heavyweight Championship. O campeão Zack Sabre Jr. vai defender o seu cinturão contra Nigel McGuinness. E no episódio do Collision do dia 14 de agosto, Nigel McGuinness enfrentou Daniel Garcia, Hechicero e Lee Moriarty em uma luta para decidir o desafiante número 1 pelo cinturão mundial da New Japan Pro Wrestling, que é o IWGP World Heavyweight Championship. E agora Nigel McGuinness vai encarar Zack Sabre Jr. no Forbidden Door. E assim, gente, infelizmente eu vi muita gente tacando hate nessa luta, porque o Nigel McGuinness, ele meio que não merece uma oportunidade por esse cinturão. E eu falo pra vocês que eu entendo meio que por partes. Primeiro, poderiam ter escolhido um outro lutador para fazer essa luta contra o Zack Sabre Jr. E por outro lado, a gente vai ver aí uma luta entre Nigel McGuinness e Zack Sabre Jr., 2 lutadores extremamente técnicos, e eu tenho certeza que vai ser uma excelente luta. Eu sei que esse Nigel McGuinness não é aquele mesmo Nigel McGuinness na época da Ring of Honor. Para vocês que estão começando a assistir luta livre hoje, vocês não sabem o nível, a capacidade que esse cara tem. Vocês depois dão aí uma pesquisada, lutas Nigel McGuinness contra Samoa Joe, Nigel McGuinness contra Takeshi Morishima e Nigel McGuinness contra Bryan Danielson na época da Ring of Honor. Esse cara era insano. E por que essa luta foi marcada aí pro Forbidden Door? Pelo simples fato dessa luta ser uma Dream Match. 2 excelentes wrestlers técnicos lutando um contra um. E para essa luta, o Nigel McGuinness não vai estar sozinho. Ele vai contar aí com a presença do Daniel Garcia no seu corner. E a minha previsão e expectativa é que Zack Sabre Jr. consiga reter esse cinturão sem problema algum. Até porque recentemente ele reconquistou esse cinturão mundial da IWGP em cima de Hiroki Goto. E tem mais, gente, tem mais. Prestem atenção que eu vou falar aqui pra vocês. Existe aí uma possibilidade do Daniel Garcia trair o Nigel McGuinness durante a luta ou após a luta, marcando aí uma grande reviravolta e um heel turn inesperado do Daniel Garcia. Então fiquem ligados aí nessa luta, porque eu tenho certeza que essa luta vai ser uma ótima luta, e também essa situação do Daniel Garcia vai me atrair bastante. Então a minha aposta para o vencedor dessa luta e retendo o IWGP World Heavyweight Championship é Zack Sabre Jr. E agora a nossa próxima luta da noite é uma luta pelo cinturão mundial feminino da AEW. A campeã Timeless Toni Storm
vai defender o seu cinturão contra Athena. E no All In no Texas, Athena venceu o Women's Casino Gauntlet Match, garantindo assim uma chance pelo cinturão mundial feminino da IW. Desde então, ela vem provocando e desafiando a Toni Storm até finalmente marcar esse confronto pelo título no Forbidden Door. A Toni Storm tem sido aí de longe uma das minhas lutadoras favoritas no mundo da luta livre. Por um momento eu pensei que ela poderia perder esse cinturão feminino da IW para Mercedes Moné no All In, mas acabou que isso não aconteceu e eu fiquei muito feliz por isso. E agora ela vai pegar aí uma outra desafiante de peso, que é a atual campeã feminina da Ring of Honor, Athena. E pra vocês que não sabem, a Athena, ela tá carregando esse cinturão feminino da Ring of Honor há muito, mas muito tempo, se eu não me engano, aí há quase 3 anos. E eu falo pra vocês também que eu não reclamaria se a Athena vencesse esse cinturão feminino da IW, porém, eu acho que o momento dela não é agora. E a Athena sim vai representar uma grande ameaça para a Toni Storm. No entanto, pelo menos na minha opinião, é que a expectativa é que a atual campeã feminina da IW consiga reter o seu cinturão nesse combate. E para ser sincero também, eu não faço ideia de quem possa tirar esse cinturão aí da Toni Storm no futuro. Até porque ela é o rosto da divisão feminina e a IW tá capitalizando muito em cima dela. Mas em relação a essa luta, a minha aposta para a vencedora da luta e retendo o seu cinturão mundial feminino da IW é Timeless Toni Storm. Agora, meu povo, a próxima luta da noite é uma luta de duplas pelos cinturões de duplas da AEW. Os campeões da Hurt Syndicate, Bobby Lashley e Shelton Benjamin, vão defender os seus cinturões contra os vencedores do torneio. Aí você me pergunta, Gui, que torneio é esse que você tá falando, meu caro? Pois bem, tá rolando aí um torneio que os vencedores vão enfrentar o Hurt Syndicate no Forbidden Door pelos cinturões de duplas da IW. Atualmente, a final vai ser disputada no próximo Dynamite no dia 20 de agosto pelo FTR e pelo time de Brody King e Bandido. E pra mim, tudo indica que o FTR vai vencer esse torneio. Aí então teremos Hurt Syndicate contra FTR pelos títulos de Tag Team da AEW. E agora, finalmente, nós teremos aí desafiantes que são ameaças reais para o Hurt Syndicate. E eu falo mais, vejo aí o FTR ganhando esses cinturões. Vocês se lembram que eu falei ali no início do vídeo da luta entre Adam Copeland e Christian contra Kip Sabian e Nick Wayne? Pois então, eu acho que a AEW vai seguir por esse caminho. Vai colocar aí o FTR como os campeões de Tag Team e fazer com que o FTR enfrente o Adam Copeland e o Christian pelos títulos de Tag Team no futuro. E pra mim isso tá muito bem encaminhado, a não ser que a AEW resolva fazer uma coisa completamente diferente, pegar o Brody King e o Bandido pra lutar aí contra o Hurt Syndicate. O Hurt Syndicate então vence o Bandido e o Brody King e depois eles coloquem o Adam Copeland e o Christian para lutar contra o Bobby Lashley e o Shelton Benjamin pelos cinturões. Eles coloquem aí o Adam Copeland e o Christian pra vencer os cinturões do Hurt Syndicate. Aí depois façam uma luta contra o FTR, colocando o FTR aí como os novos campeões em cima do Edge e em cima do Christian. Eu acho que funciona das duas formas, mas para esse evento eu vou apostar aí na vitória do FTR ganhando esse torneio e lutando contra o Hurt Syndicate pelos cinturões. Então a minha aposta para os vencedores dessa luta e os novos campeões de Tag Team da AEW é o FTR. E agora, meu povo, nós vamos para a próxima luta da noite e essa luta é uma Lights Out Steel Cage Match. O time de Kota Ibushi e Kenny Omega, Darby Allin, Hiroshi Tanahashi e Will Ospreay vão enfrentar Claudio Castagnoli, Jon Moxley, os Young Bucks e o Gabe Kidd. E, gente, mesmo depois de Jon Moxley ter perdido aí o cinturão mundial da AEW no All In no Texas, a rivalidade com Darby Allin só ficou ainda mais intensa. E durante uma das lutas de Jon Moxley, Darby Allin chegou ao ponto de sequestrar Wheeler Yuta e colocar ele dentro de um saco e deixar um bilhete escrito Forbidden Door. E no episódio mais recente do AEW Dynamite, foi confirmado que Darby Allin e Jon Moxley vão se enfrentar no Forbidden Door. Mas Allin não está sozinho. Afinal de contas, ele vai contar com a ajuda de Kenny Omega, Kota Ibushi, Hiroshi Tanahashi e Will Ospreay. Todo mundo querendo acabar com a raça dos Death Riders de uma vez por todas. Já do lado de Jon Moxley, nós vamos ter aí Claudio Castagnoli dos Death Riders, Gabe Kidd e os Young Bucks dando aquela fortalecida para os rios. E assim, gente, eu tenho certeza que essa luta promete ser uma luta brutal e extremamente caótica do início ao fim.
e a expectativa, pelo menos pra mim, é que os babyfaces saiam com a vitória. O Darby Allin acabou de voltar pra empresa, depois daquele tempo que ele passou fora, escalando ali o Monte Everest, e eu não acredito que ele vai perder logo no seu retorno. Fora também que aí do lado dos babyfaces, nós temos aí Hiroshi Tanahashi, que é praticamente aí o John Cena da New Japan Pro Wrestling. Então eu acho que tudo indica que os babyfaces vão sair por cima. Fora também que a gente tá em Londres, na Inglaterra, e quem a gente tem aí do lado dos babyfaces? Will Ospreay. Então eu acho que a AEW não vai deixar o Will Ospreay perder essa luta. Eu acredito que não vai ser o último encontro entre Darby Allin e Jon Moxley, e provavelmente eles vão ter aí uma luta 1 contra 1 em determinado pay-per-view. Então a minha aposta para os vencedores dessa luta é o time de Darby Allin, Kenny Omega, Kota Ibushi, Hiroshi Tanahashi e Will Ospreay. E agora, meus amigos, a próxima luta da noite é uma luta pelo AEW Unified Championship. O campeão Kazuchika Okada vai defender o seu cinturão contra Swerve Strickland. Depois de uma das maiores vitórias da sua carreira contra Kenny Omega no All In no Texas, Kazuchika Okada unificou os títulos continental e internacional, tornando-se aí o novo AEW Unified Champion. Mas a comemoração não durou muito, meus amigos. Logo após a conquista, Kazuchika Okada entrou em uma rivalidade com Swerve Strickland. E eu acredito que vai ser uma luta aí muito dura do início ao fim. E a minha expectativa é que Kazuchika Okada consiga derrotar Swerve Strickland para poder manter o seu cinturão unificado. Falo com vocês também que eu não reclamaria se o Swerve Strickland vencesse esse cinturão, mas eu acho que não é o momento para o Okada perder esse cinturão agora. Até porque a gente tem que falar o óbvio, ele acabou de vencer esse cinturão, na verdade ele unificou os dois cinturões e tá muito recente. Então ele só vai perder pelo menos pra mim lá pra frente, e não agora. Tem tudo pra ser uma ótima luta, e eu falo com vocês que essa é uma das lutas que eu tô mais ansioso pra poder assistir, por saber da capacidade de ambos esses lutadores. Mas a minha aposta é Kazuchika Okada, aí continuando como o campeão unificado da AEW. E agora, meu povo, é aquele momento que todos vocês esperavam. O Main Event da noite. E esse Main Event é pelo cinturão mundial da AEW. O campeão Hangman Adam Page vai defender o seu cinturão contra o desafiante MJF. E no All In no Texas, MJF venceu aí o Men's Casino Gauntlet Match e garantiu uma futura chance pelo título mundial da AEW. E desde então, ele vem provocando o Hangman Adam Page sem parar. E o Hangman Page, que não é bobo nem nada, ele acabou retribuindo essa provocação e meio que provocou o MJF se ele fosse homem o suficiente para poder usar aquele contrato, aquela oportunidade pelo título mundial no próximo pay-per-view, que era o Forbidden Door. Sendo assim, o MJF meio que caiu ali na armadilha do Hangman Page e ele acabou falando que vai sim usar o contrato no Forbidden Door. Então, essa luta foi marcada para o pay-per-view. E meus amigos, eu tenho certeza que essa luta aí vai ser uma das melhores, se não a melhor luta da noite. É o maior babyface da companhia contra o maior heel da companhia, na minha opinião, que é o MJF. O MJF vai fazer de tudo para poder vencer esse cinturão, vai usar trapaça em cima de trapaça, mas isso aí não vai ser o suficiente para poder enganar o atual campeão. Então, como o Hangman Adam Page conquistou esse título mundial recentemente, é muito pouco provável que o Tony Khan faça ele perder assim tão rápido. Eu gosto muito da história de um babyface perseguindo um atual campeão mundial heel, mas nesse momento eu não vejo bons frutos sendo colhidos com um atual campeão perdendo assim logo de cara. O MJF sim é uma grande ameaça pro atual campeão, e isso sim faz uma grande diferença, porque é aquele estilo de luta que pode sair tanto para um lado quanto para o outro. Mas a minha aposta para o vencedor dessa luta, e continuando o campeão mundial da AEW, é Hangman Adam Page. Mas agora, gente, eu quero saber de vocês, quais são as suas apostas para o Forbidden Door de 2025? Não esquece de deixar a sua opinião e as suas apostas aqui embaixo nos comentários. Então, gente, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!